Bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu estou aqui gravando para o canal da minha querida, a nossa querida Nise, para falar um pouco sobre a minha experiência na Torre de Vigia. Antes, eu gostaria de, como eu sempre faço, eu gosto sempre de deixar um poema ou parte de um poema para reflexão. E hoje eu escolhi um de Mário Quintana, cujo tema é O Tempo, e que diz assim: A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Bem, por que eu escolhi esse trecho do poema? Porque fala exatamente como as coisas passam correndo e a gente não se apercebe. Quando a gente vê, já passou tudo. Inclusive fala, passaram-se 50 anos. Então, 50 anos foi exatamente o tempo que eu fiquei como batizada dentro desta caverna de Platão. Eu arrisco dizer que foram 52 anos, porque foram 50 de batismo e mais cerca de 2 anos de estudo. Eu comecei muito jovem, eu tinha cerca de 10 para 11 anos quando comecei a estudar. E me batizei, eu tinha 13 anos, ia fazer 14. Tinha 13 anos e fiquei lá por 50 anos. Houve uma época que eu saí e fiquei 4 anos fora, mas retornei. Mas eu não abato, não diminuo esse número, né, 4 anos, porque mesmo quando a gente está fora, a gente está se sentindo errado, pecador demais, é como se fosse uma lança apontada sobre a nossa cabeça. A culpa, o medo, o Armagedon vai chegar, você vai ser destruído. As pessoas dizem, tanto tempo você na organização e você saiu, você vai ser destruído, jogou fora tanto tempo. Enfim, então mesmo estando fora, você continua dentro, porque você continua preso pelos dogmas, pelos ensinos, pelo medo, por tudo o que eles fazem conosco, pela lavagem cerebral. Então, resumindo, eu fiquei 52 anos. Então, eu achei muito apropriado fazer esse recorte do poema de Mário Quintana. Aí, no final, ele fala: é tarde demais para ser reprovado. É tarde demais para ser reprovado. Então, é tempo ainda para que a gente não seja reprovado, a gente procurar resgatar o pouco tempo que nos resta. Por que eu digo pouco tempo? No meu caso, eu fiquei 52 anos lá dentro. Hoje eu sou uma pessoa que tenho 64 anos. Então eu vivi uma vida inteira lá dentro. O que me resta é muito pouco agora. Mas esse pouco tempo que me resta, eu quero fazê-lo valer a pena. Eu quero fazê-lo ser de qualidade, para que eu não seja reprovada. Então, lembrando sempre do filme Matrix, nós vemos que as pessoas que ali estavam controladas pelo medo. O medo de sair, o medo de procurar outra coisa, de ver o que existe cá fora, tal qual a caverna de Platão. Então eu fiquei 50 anos lá, 52 anos lá, é, mutilada, amordaçada, cerceada pelo medo. E enfim, eu consegui sair, faz 1 ano e meio que eu consegui sair, eu consegui se enxergar a realidade lá fora. Eu consegui tomar a pílula vermelha que simbolizou a minha liberdade, certo? Então hoje eu estou na militância tentando ajudar outros para que não caiam nesse engodo. Tentando resgatar alguns de dentro, mas é uma coisa mais difícil. Então eu hoje estou me concentrando mais em tentar ajudar quem está aqui fora para não ser enlaçado pelo passarinheiro, para não cair no engodo da mentira, do engano, mundo da fantasia, o mágico mundo de Bob. Então eu quero dizer a vocês o que, meus amigos? Que sempre é tempo de mudar. Antes tarde que mais tarde. Vocês precisam
adquirir forças depois que descobrem a verdade. E sempre tem que ter bem coragem, tem que ter coragem para descobrir a verdade, porque não é fácil. A lavagem cerebral, a imunização cognitiva, a injeção diária é para que a pessoa não tenha força, não tenha coragem de reagir, de procurar a verdade. É o tempo todo aquela injeção contrária para só pesquisar as coisas no JW, para não olhar nada fora, porque tudo é apostasia, tudo é apostasia. Aí se a gente for parar para pensar, por que o medo de deixar a pessoa pesquisar? A verdade sempre é verdade, ela vai prevalecer se ela é verdade. Mas uma verdade que não se sustenta, uma verdade que é baseada em mentiras e engano, em artifícios, ela não suporta um exame. Ela não suporta ser enfrentada. Ela não suporta ser questionada. Por isso que eles fazem isso. Dizem que a pessoa não pode pesquisar. Eu fiquei 50 anos, 52 anos, como eu digo, sem pesquisar fora. Embora fosse uma pessoa assim, um tanto quanto mente aberta, apesar da idade, por causa dos meus conhecimentos no local de trabalho, eu trabalhei com muitas pessoas diferentes, viajei por algumas cidades do Brasil a trabalho, por fim consegui entrar numa faculdade aos 50 anos de idade, tudo isso foram coisas que fizeram a minha mente abrir um pouco, mas ainda assim o medo era grande de pesquisar. Eu tinha muitos questionamentos, mas eu nunca corri atrás para ver a verdade fora da torre, fora do JW, fora das publicações. Eu gravei um vídeo para o canal do Edson Reis, o JWR, e nisso poderá disponibilizar para aqueles que porventura não tenham assistido. Lá eu faço um resumo do resumo da minha história. É lógico que uma história de tantos anos não poderia ser possível contá-la em uma hora. Impossível. Eu fiz um resumo do resumo, mas tem muita coisa lá que eu digo. Inclusive, eu falo acerca dos meus questionamentos e existem muitos outros. Mas o que eu quero destacar aqui, meus amados, é justamente que a gente tem que se fortalecer. Esses depoimentos que são feitos aqui valem para isso, valem para ajudar outros. Assim como eu fui ajudado, assim como tantos foram ajudados, assim como eu fui ajudada e tantos outros são ajudados, eu sei que quanto mais a gente der esse testemunho, vai ajudar a muitos tomarem a pílula vermelha, conforme fala no filme Matrix, para a libertação, deixar cair as escamas dos olhos e sair para a liberdade, e sair para a vida, porque aquilo lá dentro não é vida. Não é vida. A gente está ali enganado, subjugado pelo medo, pela opressão. Os membros, os donos da torre, os cabeças, os líderes, os papas da torre, eles dizem sempre que tudo é apostasia, que não deve ser visto, que não deve ser pesquisado, e eles demonizam aqueles que questionam, aqueles que estão mostrando a verdade. Eles fazem isso no intuito de deixar a pessoa ali confinada sem ver nada. Mas nós temos que reagir e procurar. Porque, conforme falei, se a verdade ela é a verdade, não tem que temer o questionamento, não tem que temer a crítica. Entendeu? Nós temos que seguir o que diz a Bíblia, conforme o apóstolo Paulo falou que os bereanos eram de mentalidade mais nobre, porque eles pesquisavam. E olha que o apóstolo Paulo foi de fato enviado por Jesus, como diz na Bíblia, para falar, ser o apóstolo das nações. Mesmo ele tendo sido enviado por Jesus, comissionado por Jesus, inspirado para esse serviço, ainda assim, ele não ficou chateado porque os bereanos iam consultar para ver se aquilo era verdade. O profeta, o Moisés, no caso, ele foi incumbido por Jeová, está na Bíblia, foi incumbido por Jeová para ser o líder do povo. E depois foi Josué, também inspirado por Deus, liderado por Deus para fazer isso. Esses homens foram realmente comissionados por Deus. Mas essa torre, esses líderes da torre, não foram realmente liderados, comissionados, inspirados por Deus, até porque eles mesmos dizem isso na Sentinela de fevereiro de 2017, que eles não têm orientação divina.
E que Jesus não prometeu dar alimento perfeito. Então, por que nós temos que seguir esses homens sem questionar, seguir cegamente o que eles dizem? Se é verdade dele hoje, amanhã já não é verdade. Se é verdade que hoje é, amanhã já é mentira e é inutilizada e é tornada outra coisa. Então, por que não podemos questionar? Volto a dizer, eu fiquei 50 anos, mas eu me libertei. Então, eu acho que o meu depoimento de tantos anos ter ficado lá e que eu agora consegui cair fora, abrir os olhos e ver a realidade, ver que eu estava no engodo, que eu estava enganada, que eu estava morrendo aos poucos, com tantos questionamentos, sem poder falar nada. Isso é algo para pensar. Se eu fiquei lá tantos anos, e não somente o meu exemplo, se hoje estão saindo pessoas da dianteira, no caso anciãos, membros de Betel, membro do corpo governante, como foi Raymond France, superintendente de circuitos, como tem aí no canal, depoimentos, tanta gente da dianteira saindo, então fica bem claro que algo de podre, muito podre, no reino da Dinamarca. Precisa ser escrutinado, precisa ser estudado, levado à tona, esclarecidas as coisas, questionado esses falsos enganos que estão levando as pessoas à destruição, à ruína, destruindo, devastando famílias, matando pessoas, matando os sonhos, matando a esperança. Esses charlatões da fé, da boa vontade, da boa consciência das pessoas, têm que ser desmascarados. Nós temos que ter força para lutar, para sair dessa caverna de Platão, para seguir a vida, para viver crendo em Jesus Cristo, crendo no Pai, amando as pessoas, praticando a verdadeira religião, que é amar o próximo, ajudando as pessoas, ajudando os carentes, ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso é que eu tenho aprendido. Eu me sinto liberta. Tirei um peso enorme das costas. Hoje eu olho as pessoas, não aquele julgamento como era da torre. As pessoas de fora é como não tivesse valor nenhum, é como se estivessem todas destinadas à destruição. Hoje eu olho tão diferente. Vejo tantas pessoas boas aqui fora, pessoas irmãs, pessoas que praticam realmente o amor. Independente de credo, independente de crença, independente disso ou daquilo. Pessoas de verdade. Isto é uma lição de vida que eu estou aprendendo. Estou aprendendo. E conforme eu falei, eu fiquei amarrada naquilo ali tanto tempo, não podia estudar, não podia fazer nada, não podia ter um relacionamento com uma pessoa que você de fato gostasse. Fui prejudicada em todos os sentidos. Entendeu? Pelo menos eu pude resgatar a parte da faculdade. Eu entrei aos 50 anos e concluí o meu curso de letras. Eu sou professora de língua portuguesa. Gosto de estudar, sempre gostei de letras e continuo estudando. Então, hoje me sinto realizada nesse campo, pelo menos nisso, nesse campo. Mas nunca é tarde para começar. Antes tarde que mais tarde. Eu sou a prova viva disso. Saí agora e vou procurar viver meus últimos dias, não sei quanto tempo a gente tem de vida, que nós não sabemos o dia de hoje, muito menos o dia de amanhã, mas procurar viver da melhor maneira possível. Conforme eu falei lá na live do Edson, liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. E que a voz dessa verdade, que verdade? A verdade de Deus, não a verdade do engano, não a verdade falsa, a verdade de Deus, seja sempre a nossa voz. Coragem, meus irmãos, coragem. Vamos seguir em frente. Vamos olhar para frente, viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar, como diz Gonzaguinha. Vamos viver. É isso aí. Muito obrigada.